De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre psicologia jurídica e psiquiatria forense. No estúdio conosco, os professores de psicologia jurídica da Facisa, Rodrigo Melo, e de medicina legal, Hermano Souto Maior. Professores, começando esse próximo bloco, esse segundo bloco, quais as estruturas clínicas de desvio de comportamento abordadas na psicologia jurídica, professor Rodrigo? Basicamente são as mesmas que são abordadas também na psiquiatria. São 3 quadros clínicos bem definidos, que é a neurose, a perversão e a psicose, né? Basicamente são essas as estruturas de quadros clínicos, estruturas psíquicas e quadros clínicos que nós nos debruçamos para podermos estudar e entendermos como essas estruturas psíquicas funcionam e como as pessoas que têm essas estruturas, elas se comportam e se procedem em sociedade. Agora, professor Hermano, como a gente pode definir um comportamento neurótico? Bem, dentro desses 3 âmbitos patológicos citados pelo professor Rodrigo, o importante é que você veja que o mais grave para a psiquiatria forense é justamente o psicótico. Porque se nós formos ver o neurótico, de uma forma ou de outra, todos nós temos algum grau de ansiedade, um pouquinho de um toque, né, de um transtorno obsessivo-compulsivo, alguma coisa, isso é normal. É muito difícil se falar em doenças, porque às vezes as pessoas pensam que porque tem um suor frio nas mãos, ou porque, digamos assim, tiveram uma crise de ansiedade, então elas são portadoras de uma doença mental. Não é por aí, né? A gente vê isso constantemente em todas as pessoas, isso faz parte do próprio organismo do indivíduo ao reagir a uma agressão, ao reagir a uma situação nova. Agora, o neurótico, ele tem consciência da sua neurose. Ele submete-se ao tratamento por psicofármacos ou por psicoterapia, ou por psicoterapia dinâmica, ou qualquer coisa desse tipo, e ele convive socialmente muito bem. Ele está sujeito à prática de um delito como qualquer um outro cidadão comum estaria sujeito à prática de um delito. Talvez com uma agressão, uma resposta maior pela sua própria condição digamos assim, no caso de uma ansiedade. Agora, o psicótico não. O psicótico, ele tem consciência daquele ato, mas ele já age, digamos assim, com um impulso maior, com uma frieza, e se você, digamos assim, reincluí-lo no meio social, ele volta à prática mesmo da delinquência. Então, é difícil para o psiquiatra forense, porque, veja bem, quando um crime é praticado, o indivíduo é julgado, e no caso, se ele tem uma doença mental, ou qualquer um outro meio que o impossibilite de entender o caráter criminoso do fato, ele vai para as chamadas medidas assecuratórias, ele vai para um tratamento psiquiátrico, pode ser ambulatorial ou pode ser hospitalar. Então, ele cumpre o que se chama de medida de segurança. O juiz determina 4 anos de medida de segurança, 3 anos de medida de segurança, mesmo que ele seja reavaliado ano a ano. Observe, o neurótico, ele pode, o psiquiatra pode até dar alta a ele, mas o psicótico, ele vai ter uma grande dificuldade para fazer isso, porque a responsabilidade é muito grande. No momento da alta de um psicótico, ele pode vir a novamente praticar o delito e a responsabilidade ser do profissional que deu a alta ao paciente. Agora, professor Rodrigo, pode haver uma progressão do neurótico para o psicótico? Olha, questão de progressão, não. São estruturas bem definidas, né? Não há como um neurótico desenvolver e chegar a uma estrutura psicótica, até porque são questões estruturais. Agora, é importante fazer uma consideração também de que há uma diferença fundamental entre e é claro, nós vamos discutir isso posteriormente, entre um psicótico e um psicopata.
né? Porque o psicótico, ele pode não vir necessariamente a cometer atos que tenha por finalidade última a destruição, o sofrimento e o uso do outro como objeto. Que isso é uma característica própria de um psicopata. Um psicótico, ele vai ter a ruptura com a realidade. Ele vai ter sintomas, os sintomas é justamente a apresentação de uma realidade paralela que não condiz com a factual, material, mas sim uma realidade que ele cria, né? Isso é um psicótico. Agora, o psicopata não, ele é extremamente hábil dentro das relações da materialidade. Tanto é que ele é colocado como um transtorno de personalidade e não de estrutura psíquica. Nós temos outro quadro patológico, que é a perversão. Como diferenciá-la dos quadros anteriores? Neurose, psicose, e aí entra também na psicopatia, a questão, a gente já pode entrar nesse contexto mesmo, é interessante essa pergunta que você me faz agora, porque o que mais se aproxima de um psicopata é uma estrutura perversa. A gente poderia só reforçar neurose, psicose e psicopatia. E perversão. E perversão. Vamos entender didaticamente, só rapidinho. Veja só, rapidamente. O neurótico é um sujeito que sofre, certo? Que tem alguns sofrimentos, mas esse sofrimento não compromete a sua relação com a realidade. Né? Não compromete. Vive normalmente. São pessoas que têm algumas manias aqui, alguns medos, algumas fobias, né? Mas isso não compromete a sua vida em sociedade, a sua vida em cotidiano, certo? Eu costumo dizer, né, na minha concepção, de que o neurótico ele sofre muito as intervenções da realidade, né? Como, por exemplo, a fobia, né? Ele tem medo, ou então ele é facilmente atingido, com problema de baixa autoestima, etc. Ele tem consciência de uma realidade externa e ele tem tanta consciência disso que ele reconhece como uma ameaça, muitas vezes. O psicótico ele não tem nenhum contato com a realidade. O psicótico ele tem uma ruptura com a realidade. Né? Ele tem a realidade paralela, a realidade dele. Ele cria um universo. Né? Ele acha que as pessoas estão perseguindo ele, ou que ele liga a televisão, aí alguém está falando, ele está falando de mim. Ou então ele está assistindo uma novela e diz, olha, aquela menina está apaixonada por mim. O perverso e o psicopata. O perverso, ele reconhece a exterioridade, mas ele perverte. A palavra perversão, né, vem do latim perversione, que é pervertere, a origem, que é justamente para inverter, para corromper, para desmoralizar. E aí entra uma questão diretamente relacionada ao padrão de moralidade, não moralismo. Há uma diferença em que é uma característica fundamental do perverso é inverter a realidade, é manipular de acordo com aquilo que ele quer. Por isso que o psicopata se aproxima mais de uma estrutura perversa. Por quê? Porque o objetivo do psicopata é usar as coisas e as pessoas, e sobretudo usar as pessoas como coisas para satisfação única e exclusiva da sua vontade, seja em busca de poder, seja em busca de satisfação pessoal, ou, enfim, inclusive valores econômicos. Ele passa por cima de qualquer pessoa como simplesmente uma peça no jogo dele. A gente vai fazer mais uma pausa, certo? Será que você conhece um psicopata e não faz nem ideia? No próximo bloco a gente vai falar sobre como identificar e se proteger.